Nos últimos meses, eu tenho estudado muita coisa sobre a mente. Eu queria compartilhar um pouco com vocês. A mente, ela possui dois tipos de processo, o consciente e o subconsciente. Os processos conscientes são os criativos. É nele que temos mais consciência em tudo que pensamos, sentimos e fazemos. Sempre que precisamos fazer ou pensar algo novo, é ele que acessamos. Já no subconsciente, ficam todas as programações que aprendemos e podem ser ações, reações ou emoções. Ele costuma automatizar o que aprendemos, para economizar tempo e energia cerebral. Normalmente não lembramos nem de parte do que o subconsciente armazena, mas quando é necessário, nosso cérebro vai lá, busca a informação e traz ela de volta. Um exemplo disso é quando aprendemos a dirigir um carro. A gente acessa primeiro os processos conscientes, que precisamos ter uma atenção enorme, porque dirigir não é nada trivial. Você tem que descobrir qual que é a hora certa de apertar, soltar uma embreagem, quando que a gente troca de marcha, quando acelera. Mas depois que a gente pratica essa mecânica por muito tempo, a gente acaba acostumando a dirigir. E esse processo ele se armazena no nosso subconsciente. Então, através da repetição, a gente consegue gravar esse tipo de ação dentro do nosso subconsciente. E você aciona ele somente quando precisa dirigir. E isso também acontece muito comigo. Quando eu sento no carro e começo a dirigir, é algo tão automático que eu só vou ter consciência de novo normalmente quando eu chego no destino. Eu acabo nem lembrando o que eu fiz durante todo o trajeto. A ciência já mostrou pra gente que de todas as nossas ações, reações e emoções, somente 5% disso a gente opera em processos de consciência. Todos os outros 95% operam no subconsciente, então com programações já feitas. Ou seja, se o nosso subconsciente ele não está programado para atingir nossas metas, objetivos, a gente acaba sendo sabotado por eles, porque a gente sempre vai ter uma programação automática que entra no nosso cérebro e vai tomar uma ação para um lado que a gente não quer chegar. Mesmo quando aprendemos, estudamos e absorvemos novos conhecimentos, a gente acaba acessando nossos velhos hábitos de fazer as coisas, como sempre fizemos, e temos dificuldade de incorporar esses novos aprendizados. A primeira coisa que temos que fazer em relação aos processos conscientes é estar mais presente. Isso faz com que a gente tenha mais poder de escolha das ações, reações e emoções que a gente tem. Se não estivermos presentes, o subconsciente ele vai assumir com alguma programação do passado e talvez não te leve para o caminho que você quer. Então, uma forma de termos mais consciência é através das práticas de meditação. É assim que a gente consegue estar mais presente de todas as ações que a gente faz. Por exemplo, se um carro te fecha no trânsito, qual costuma ser a sua reação? Normalmente, a gente fica agressivo, xinga, sente raiva, consequentemente a gente acaba se sentindo mal por aquilo ter ocorrido, e você puxou aí uma programação do subconsciente que já existia na sua mente. Mas provavelmente você não gosta desse tipo de programação, porque no final do dia te deixou mal. Se você está presente e consciente em uma situação dessa, o subconsciente ele não vai assumir. Você vai ter ações e reações que quiser ter e, consequentemente, vai se estressar menos e não vai querer se sentir mal o dia inteiro. E quando falamos do subconsciente, existem 3 formas de reprogramarmos ele. A primeira é a hipnose. Então, logo antes de dormir, em que seu consciente ele já está dormindo, você coloca programas ou reprogramações direto no seu subconsciente. Existe também a segunda, que é a energia psíquica, que são exercícios passivos ou ativos que focam na eliminação de emoções e sentimentos não desejados. E a terceira é através da repetição, que é outra forma de reprogramar o subconsciente, que quando você repete diversas vezes uma mesma ação, ele acaba virando um hábito. Então um hábito ruim, ele pode ser substituído por um bom através da repetição. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo muito por conta de algumas coisas que eu estava passando.
Então, tinha dias que eu acordava um pouco mais amuado, um pouco mais triste ou desanimado, e eu acabei começando a estudar um pouco sobre isso, sobre como funcionava o consciente, subconsciente, qual que era a ação disso, o que eu podia fazer para reprogramar. Até porque eu entendi que vários dos sentimentos que eu sentia era muito associado a situações ou atuais ou do passado. E isso me fez querer entender um pouco melhor e ver se existiam ferramentas mentais para a gente melhorar esse tipo de situação. E aí hoje em dia, quando eu acordo um pouco mais desanimado, por exemplo, eu tenho usado muita repetição. Então eu tenho repetido na minha própria cabeça, eu estou animado, por mais desanimado que eu estiver e por mais forçado que pareça. Às vezes parece muito forçado, porque eu sei que eu não estou animado, mas eu começo a repetir aquilo na minha cabeça durante todo o dia. Quando chega no final do dia, muitas das vezes eu estou bem. E quando eu não estou bem no final do dia, no outro dia eu estou bem. Então nunca passou de um dia desse mal-estar. E eu acho que realmente tem ajudado. Eu acho que é um pouco daquela lógica de se você está triste, coloca um sorriso no rosto, que por mais forçado que seja, você vai sorrir naturalmente no final do dia. Eu acho que é um pouco disso. E eu acho que é uma coisa que você mesmo tem que se testar. Tem diferentes técnicas e métodos e tem que entender qual que é a melhor para você. Se inscreva no meu canal para ver meus próximos vídeos.